Bem-vindos ao capítulo 6, que trata da termoquímica. Lembrando que esse material é fornecido pela editora e é material do livro de Raymond Chandler. Estamos apenas acrescentando uma narrativa, direitos respeitados. Esse assunto é extremamente importante e trata do equilíbrio, né? Da conservação da energia nas reações químicas. Assim como existe conservação de massa, também existe conservação de energia. Então, é isso que trata a termoquímica, que é uma parte da termodinâmica. A termodinâmica é a ciência que estuda as conversões de energia, e a termoquímica é uma parte da termodinâmica, inclusive energia térmica, mas existem outras formas de energia, mas manteve, né, o termo termo, de temperatura, que é uma forma de energia, também o calor. Aqui temos um aparelho que produz gelo, né, para as estações de esqui. Aqui nós temos um acidente com o dirigível Zeppelin alemão, que se incendiou porque ele carregava hidrogênio. O hidrogênio é um gás inflamável. Aí uma pequena faísca, um vazamento de hidrogênio acabou acarretando uma explosão. Não foi a maior, né? Teve um Zeppelin americano que morreu muito mais gente porque caiu no mar, mas não foi filmado. Daí não se tornou tão midiático quanto este. Esse foi totalmente filmado, narrado, ocorreu aí ao vivo durante a filmagem. Bom, alguns conceitos importantes relativos a esse, né, termodinâmica, termoquímica, o conceito de energia, que é algo um pouco subjetivo, mas definimos energia como a capacidade de realizar trabalho. Bom, daí vem o que é trabalho. Trabalho em física é um pouco diferente do termo trabalho que utilizamos no dia a dia. Trabalho em física significa a força vezes deslocamento. Então, se você aplica uma força em um objeto qualquer por um certo tempo, ele vai se deslocar por uma certa distância. Então, isso é uma unidade de trabalho. Seria mover um objeto por 1 metro aplicando a força de 1 newton. Então, a energia de 1 newton de energia seria a força de 1 newton aplicada né, durante um certo tempo para mover um objeto de 1 quilograma por um espaço de 1 metro. Isso seria um trabalho, que é uma forma de energia. Mas existem outras formas de energia, mas aqui uma definição simples, que é a capacidade de realizar trabalho. Existem diversas formas de energia, né? Energia radiante, que é produzida pelo Sol, mas também existem fontes naturais de energia radiante, como a própria radioatividade, né? As fontes também de radiação micro-ondas, raio-x, outros tipos de radiações que não sejam do Sol. Mas no caso, a fonte primária de energia na Terra é o Sol, porque toda energia provém do Sol, além da energia térmica da própria Terra e da radioatividade natural. Mas, tirando isso, praticamente toda a energia que está disponível no planeta provém do Sol. Então, ele promove aí, o aquecimento da atmosfera, a fotossíntese das plantas, o aquecimento, né, do planeta, o ciclo de noite e dia, tudo isso depende do Sol. A energia térmica está associada com o movimento aleatório dos átomos e moléculas. Então, o nível, né, de agitação aí dos átomos e moléculas, inclusive dos próprios elétrons, está associado com a energia térmica, certo? Então, existem vários tipos de movimento nas moléculas. Existe movimento de translação, de rotação,
de estiramentos, né, de vibração, todos esses movimentos são ditos movimentos térmicos e depende da quantidade de energia que está contido nessas moléculas. Elas vibram mais rápido se estiverem mais energetizadas, por assim dizer. E também ganham mais velocidade, dito uma espécie de velocidade, seria uma energia cinética das moléculas, que também é resultado da energia térmica que elas recebem, de radiação térmica. A energia, na sua forma mais, né, fundamental, seria todo tipo de energia que quase se resume a radiante, a nível atômico, molecular, subatômico, sempre se trata de radiações. A nível macroscópico, a gente faz essas distinções. A energia química é a energia que está armazenada nas ligações químicas. Então, é uma espécie de energia potencial. É como se você tivesse comprimido uma mola e tivesse amarrado ali, e a ligação química contém aquela energia. Quando a ligação se desfaz e outras ligações são criadas ou não, essa energia é liberada, né? E algumas ligações necessitam de energia para se formar, então seria energia química, é uma espécie de energia potencial. A energia nuclear é a energia armazenada nos núcleos dos átomos, né, que está lá no núcleo atômico. Raramente nos perguntamos por que prótons conseguem estar tão próximos no núcleo, sendo que eles se repelem. Então existe aí uma energia que força, né, nuclear, né, que força cargas e sinais contrários estarem tão próximas. E é como se você tivesse uma mola comprimida, fez com que os núcleos, né, prótons, se aproximassem tanto e conseguissem se manter unidos no núcleo. Mas é como se fosse uma mola apertada que pode ser estirada a qualquer momento, quando essa força for liberada, os prótons, né, e os nêutrons se distanciam, se repelem e são lançados do núcleo. Acontece aí uma fissão. Também existem forças atrativas entre cargas, né, que promove a união dessas cargas e sinais contrários, que acabam atraindo esses prótons para o núcleo. Então, se você tentar afastar eles também querem se aproximar devido a essa força nuclear. Então, são forças que podem ser acumuladas no núcleo devido a essas propriedades. Energia potencial é energia disponível em virtude da posição ou estado do objeto. Então, energia potencial se deve a uma posição ou um estado. Posição. Quando um objeto está sobre, né, um edifício, um penhasco, ele tem energia potencial. Quando ele cair de lá, ele libera essa energia. Da mesma maneira, para você levar o objeto até aquela altitude, você tem que gastar energia. Então, a energia gasta fica acumulada no objeto na forma de energia potencial. Quando ele cair, ele vai transformar essa energia potencial em energia cinética, e ao cair ao solo vai promover som, energia sonora, aquecimento do solo, vibração. Então, se dispersa essa energia. Ou uma mola comprimida também é uma energia, possui energia potencial. Você fez força, gastou energia para comprimir a mola, e quando a mola for liberada, ela libera essa energia novamente. No nosso caso, as mudanças de energias que nos interessam mais ocorrem nas reações químicas. Então, estudamos a termoquímica, né? Termodinâmica química, que é a energia que está envolvida, né? Que ocorre são as energias envolvidas nas reações químicas. Então, quando as ligações se desfazem ou se formam, energias estão envolvidas aí. Além do balanço de massa, também existe um balanço energético. Para que algumas reações químicas aconteçam,
você tem que introduzir energia. Então é como se fosse um reagente adicional. Assim como certas reações químicas, quando ocorrem, produzem energia. Nesse caso, é um produto adicional da energia. Então, normalmente não é desenhado, não é levado em consideração, mas as reações químicas têm esses reagentes e produtos adicionais que são os componentes energéticos das reações químicas. No caso, quando libera mais energia do que recebe, ela se diz reações exotérmicas, né? Tudo para fora, libera energia. E quando elas absorvem mais energia para que ocorram, essas reações são ditas endotérmicas, né? Então, e a energia normalmente de uma reação química é trocada com o ambiente na forma de calor. O calor é uma energia térmica que se transfere entre dois corpos. Né? É a transferência de energia térmica entre dois corpos que estão a diferentes temperaturas. Então, o calor, na verdade, se diz que é transferência, é uma energia em movimento. Não é algo que o corpo possui, tal como o calor, simplesmente ela emite ou absorve calor. Então, ela pode ter uma quantidade, né, de energia, chamada energia térmica, mas o calor seria uma eliminação ou absorção dessa energia entre dois corpos de temperaturas diferentes. Temperatura é a medida da energia térmica. Agora sim, temperatura, cada corpo tem uma temperatura distinta. Você usa um termômetro para medir. Agora, a maneira como essa energia é adquirida ou eliminada se faz muitas vezes por calor, né, emissão de calor, ou absorção de calor. Essa energia também térmica pode ser adquirida através de meios elétricos, né, ou através de trabalho, né, por compressão, por exemplo. Então, a temperatura é uma medida, o calor já é um fluxo de energia, né, um movimento de energia, uma transferência. É algo móvel, né? Não é uma coisa que está contida no material. O que o material contém é temperatura, que é uma medida do seu estado de energia térmica. O calor é quando é a emanação dessa energia de um lugar para outro. Temperatura é diferente de energia térmica, né? Energia térmica é um estado energético, a temperatura é a medida disso. Termoquímica é o estudo da mudança de calor nas reações químicas. Então, durante processos químicos, né, reações químicas, como foi dito, entra outros reagentes, além das massas, né? A conservação da massa, mas também existe a conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica. A lei da conservação da massa, Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Também se aplica no caso da energia. A energia não pode ser criada nem destruída, só se transforma. Também é válida. Então, já vimos até agora o balanço balanço de massas, a estequiometria das reações, e agora estamos entrando nessa parte que trata por assim dizer, a estequiometria da energia térmica, energia das reações, que é uma parte muito importante também, o balanço de energia, né, de uma reação química. Bom, para a gente estudar essas transferências, né, absorção ou liberação de energia numa reação química, a gente tem que definir um sistema. O sistema é o local onde a reação química está acontecendo. Pode ser num reator, pode ser numa garrafa térmica, pode ser num elemeia, pode ser num balão, né, pode ser num recipiente. A partir dali você define, né, as dimensões, a fronteira, né, onde a reação está acontecendo, para saber se está saindo energia dali ou está entrando energia no sistema. Então, definimos o sistema como uma parte, né, específica no universo, onde vamos fazer nossos estudos, né, faremos nossas observações e teremos como controlar o estado desse sistema. Né? Temos que saber qual é o volume desse sistema, qual é a temperatura desse sistema, qual é
né, a massa que contém esse sistema, né? Todas essas informações, a pressão contida no sistema, descrevem o sistema. E esse sistema está, né, tem uma fronteira, estaria contido em algum recipiente, em algum depósito, em algum local, né? Então, a partir dali, a energia pode entrar ou sair, em alguns casos, e você pode medir essa transferência. Massa, né, pode sair ou entrar, e você, se o sistema for aberto, você pode medir essas informações ou ter como controlar isso. Está aqui, existe 3 tipos de sistema, que é o sistema aberto. Colocamos aqui o sistema como sendo uma garrafa. Essa garrafa contém um material para estudo, pode ser um líquido, um gás, ou qualquer outro material. E daí, claro, nosso ambiente está trocando calor, ou recebendo, ou emitindo calor, né, do interior desse sistema. Por exemplo, uma garrafa com água, os vapores de água estão saindo para o ambiente, tanto é que se deixar muito tempo, a garrafa seca, né, esvazia, evapora tudo. Então está trocando matéria, né, material, vapor de água no caso. Então é aberto por causa disso, porque está trocando matéria. E está trocando energia, porque se essa água estiver gelada, com o passar do tempo ela vai esquentando, porque o calor do ambiente vai aquecendo esse material. Então está entrando o calor do ambiente para dentro da garrafa. Se a garrafa estiver quente, ela vai, né, um líquido quente, ela vai, com o passar do tempo, ela vai sendo resfriada no ambiente, né? O ambiente está mais frio e o ambiente vai recebendo esse calor que sai da garrafa. Então, se um sistema como esse aí permite tanto a troca de calor quanto a troca, né, de massa, é aberto tanto no sentido de permitir a entrada e a saída de matéria, né, no caso de vapores, ou até trocas de energia também, né, na forma de emissão de calor, absorção de calor, se diz que o sistema é aberto. Então está aí aberto. Permite a troca tanto de massa quanto de energia, como estamos vendo. Agora, um outro sistema, se você fechar hermeticamente, né, deixar bem fechado, ele já não permite mais a troca de matéria. A matéria você evitou que ocorresse tampando a garrafa. Então, só continua podendo trocar energia. Então, é um sistema fechado. Então, fechado, ele permite trocar só energia, né? Continua trocando matéria. Agora, se você conseguir um sistema que seja fechado e também seja isolado, de alguma maneira você conseguir isolar, o mais próximo que a gente faz seria uma garrafa térmica que evita que o calor saia, né, da garrafa ou entre na garrafa para conservar gelado ou para conservar quente. Então ela seria o mais próximo disso, mas mesmo a garrafa térmica, com o passar do tempo, ela vai, sabemos que o material vai esfriando, se estiver quente vai esfriando com o passar do tempo, se tiver água gelada ela vai esquentando com o passar do tempo. Então mas se diz que um sistema assim, que não permite a saída nem de massa e nem de energia, que é um sistema isolado, não deixa passar nem matéria, nem energia, tá? Então tá aí, são 3 tipos de sistemas: sistema fechado, aberto e isolado. Processos exotérmicos é qualquer processo que emite calor, né, transfere energia térmica, né, na forma de calor, que é uma transferência, né, de energia de um local para outro, o calor, do sistema para o ambiente, ou do ambiente para, né, no caso sempre sai do sistema, né, que é o material que a gente está usando, é nosso equipamento, é nosso experimento, né? Ele pode estar mais quente, mais frio, você coloca termômetro para ver, então ele está contido em algum recipiente, em alguma fronteira. Então, nosso sistema pode sofrer processos exotérmicos, em que ele está liberando calor, ou pode sofrer processos endotérmicos, né, que absorve calor. Então está aqui um processo, uma reação química que libera calor.
Quando você coloca o gás hidrogênio para reagir com oxigênio, ele produz água e libera energia. Essa é a energia dos foguetes, né? Os foguetes usam hidrogênio e oxigênio, só que no estado líquido, que ocupa menos espaço. Mas eles fazem essa mesma reação aqui, entre hidrogênio e oxigênio, é explosiva, e essa explosão nada mais é do que liberação de energia, né? Então produz água no estado líquido. Então essa energia, de onde estava? Estava contida, né, nas ligações químicas do hidrogênio, nas ligações químicas do oxigênio. E ela foi liberada. Então, além do balanço de massa, quando fazemos a estequiometria da reação, temos que calcular a massa do hidrogênio, a massa do oxigênio tem que ser igual à massa de água do produto, né? Colocamos aqui, né, o balanceamento, né, da equação, 2 hidrogênio para cada oxigênio, para dar, né, uma molécula de águas aí. Isso não pode se formar átomos adicionais, nem desaparecer átomos, ou formar massa adicional, desaparecer a lei da conservação da massa. Mas a energia também, né? Essa energia estava contida originalmente aqui nos reagentes. Se formou no produto, foi liberada durante a reação. Então é uma reação dita exotérmica. Coloca ela do lado do produto, né? Se forma água e também se produz energia. Também outro exemplo aqui, a água de estado gasoso, para passar para o estado líquido, ela libera energia. Né? Se você tem água quente, você vai ver que ela está esfriando. Se ela está esfriando, ela está perdendo calor. O ambiente está absorvendo essa energia que está sendo emitida pela água quente ou pela água no estado de vapor. Então, quando você quer sentir essa energia, você abre uma panela aqui de água que está fervendo sobre, né, o fogão, você vai ver o vapor quente saindo e vai te aquecer muito a mão. Então, essa calor que está recebendo do vapor de água, que ao mesmo tempo vai se liquefazendo, né, vai molhando sua mão, vai passando para o estado líquido. Então, durante essa mudança de estado físico, a água no estado gasoso precisa de liberar a energia para se transformar em água no estado líquido. As moléculas no estado gasoso, elas estão se movendo a grandes velocidades, porque elas têm energia, né, energia térmica contida nelas. Então elas têm que diminuir essa velocidade, elas têm que se mover mais lentamente, tão lentamente que elas começam a se aproximar entre elas. Então, para elas perderem essa velocidade, elas têm que transferir essa energia cinética para o ambiente, no caso. E daí elas passam para o estado líquido. Processos endotérmicos é o contrário, né? É qualquer processo em que o calor tem que ser fornecido ao sistema a partir do ambiente. Então você tem que adicionar calor do exterior do sistema para o interior do sistema. Então tem que vir energia de fora. Ou seja, a gente chama o que é de fora do sistema de vizinhança, né? Seria um termo técnico aí, utilizado para esse fim. Então, se você precisa aquecer um material para que ele aconteça uma reação química, então a reação muitas vezes é do tipo endotérmico, precisa de aquecimento para que ocorra. Aqui nós temos, por exemplo, quando você pega óxido de mercúrio e aquece, ele é sólido, ele se transforma em mercúrio líquido e libera oxigênio gasoso, ou seja, acontece uma reação de decomposição, que também é uma reação de oxirredução, que a gente já estudou esse tipo de reações. Então, significa que os produtos possuem mais energia, né, normalmente, do que o reagente. Ele recebe, né, o reagente aqui recebeu energia, essa energia foi usada para que a reação ocorresse, produzindo esses produtos aqui. Então, esses produtos contêm energia que foi introduzida na molécula para que ela se quebrasse, né, se decompôs e gerasse esses produtos aí. Então, agora a energia faz parte dos reagentes necessários adicionar. Se você não adiciona, a reação não acontece, né? Outro exemplo aqui, a água no estado sólido, que é o gelo,
precisa receber calor do ambiente, né? Calor do ambiente para ela passar para o estado líquido. Então essa aqui é uma transformação do tipo endotérmica também. Existem transformações, tanto exotérmicas quanto endotérmicas, que são de natureza química, né? E tem reações que são de natureza física. Por exemplo, aqui é uma reação exotérmica de natureza física. A água no estado gasoso é igual à água no estado líquido, continua sendo a mesma substância química, não houve uma transformação química, apenas uma mudança de estado físico, né? É um fenômeno físico. Assim como a água, quando passa do estado de sólido, que é gelo, para o estado líquido, é também uma transformação do tipo física, continua sendo água. Agora, esses outros exemplos aqui já são transformações químicas, porque hidrogênio é uma molécula, né, um gás, oxigênio é outra molécula, um gás diferente, e forma água, que é outra substância química com outras características diferentes. Então, aqui sim é um fenômeno químico, uma transformação química. Em ambos, né, tanto fenômenos químicos quanto físicos, pode ocorrer, né, através da transferência de energia. Para estudar a termoquímica das reações, é muito comum utilizar esses esquemas aqui, esses fluxogramas, né? Então, você coloca uma escala aqui, mostrando que a energia aumenta de baixo para cima. Quanto mais acima estiver alguma substância, algum reagente, alguma substância química, mais energia ela contém. Quanto mais abaixo, menos energia ela contém. Daí você coloca, né, as substâncias da reação, coloca os reagentes e os produtos na posição adequada. Então, se ocorreu, na hora que vimos lá que hidrogênio mais oxigênio para formar água liberou energia, se liberou energia, sabemos que, né, o hidrogênio com oxigênio tinha, essa energia estava contida nos reagentes. Ao vir para se transformar em água, saiu energia. Então, claro, a água tem que ter menos energia do que os reagentes, porque é uma reação exotérmica. Hidrogênio mais oxigênio formou água e mais energia que se perdeu, saiu do processo, do sistema. Então se chama um processo exotérmico, você tem que colocar os reagentes acima e o produto abaixo. Quanto mais abaixo, quanto mais exotérmico é a reação ou a transformação química, mais abaixo você tem que colocar o produto. Então aqui é um processo exotérmico, ocorreu perda de energia, né? Perda de energia dos reagentes para o ambiente, normalmente na forma de calor liberado pelo sistema para a vizinhança. Por outro lado, o contrário, né? Quando a reação é endotérmica, você tem que colocar o reagente na base e os produtos com mais energia, porque você introduziu energia no sistema para que a reação ocorresse. E essa energia ficou armazenada nos produtos. Então, aqui a flecha indicando que houve introdução de energia para que a transformação química ocorresse. Para onde foi parar essa energia? Ficou armazenada nos reagentes. Notem aqui um importante fato, é o seguinte, que não se sabe a quantidade exata de energia que as substâncias possuem. Porque elas possuem uma quantidade de energia muito grande, com energia potencial, energia cinética, energia vibracional. Não se existe um método que consiga calcular a energia total com grande precisão, né, para substâncias. Então, convencionou-se medir simplesmente o que ela perde e o que ela ganha. Isso se consegue medir com grande precisão. Quanta energia se perdeu, quanta energia foi necessária colocar. Existem aparelhos chamados calorímetros que permitem você calcular quanta energia se perdeu, quanta recebeu. Mas não se sabe o valor exato de energia que uma substância possui. Se sabe, portanto, quanto que ela perdeu ou quanto ela ganhou ao se transformar em produtos. Daí você diz que o produto tem tantas unidades de energia a mais que os reagentes, ou tem tantas unidades de energia a menos que os reagentes, que é o que ela perdeu, que você consegue medir.
Então, isso é importante que fique claro. O que se faz é medir as energias relativas, quanto um produto tem mais energia do que, né, os reagentes, ou quanto mais de energia tem um reagente que um produto. Isso se faz porque se mede as trocas de energia com facilidade. Agora, dizer exatamente o total de energia, não se sabe. Quanto de energia tem a molécula de água exata? Então, você pode calcular isso baseado na energia que possui as moléculas componentes, que seria a molécula de hidrogênio e oxigênio. E convencionou-se de forma arbitrária, portanto, ou seja, uma convenção, uma criação, né, que as moléculas de elementos simples, como hidrogênio, oxigênio, mercúrio, oxigênio, convencionou-se que a energia é zero para elas. É claro que não é, né? A zero também é uma certa temperatura, uma pressão atmosférica, em situações padrões, né? Se convencionou-se que em situações padrões, a energia das substâncias puras, né, elementos, fórmulas elementares, né, da substância, seria zero. Então, hidrogênio é zero, oxigênio é zero. É claro que se moléculas, né, com energia zero, convencional, né, arbitrariamente se diz que é zero. Durante o processo de formação de água, liberou energia, quer dizer que elas tinham energia, não era zero, né? Era mais que zero, porque como que elas vão se transformar em água, né? Mas se diz então que a energia da água é negativa. Essa reação, né, a energia de formação da água é negativa, é uma reação exotérmica, uma perda de energia, né? Então essa transformação tem um delta, né, uma variação de energia negativa, que aqui era zero e aqui passou a ter uma energia menor que zero. Tá certo? Isso é apenas para medir comparativamente a energia de um reagente em relação ao produto. Se diz que o produto tem energia menor do que os reagentes ou vice-versa. Termodinâmica é o estudo científico da interconversão de calor em outros tipos de energia. O termo dinâmico quer dizer movimento, né? Dinâmico é algo, né, que implica movimento. E termo quer dizer calor, energia, temperatura. Então, é o movimento da temperatura, quer dizer, o movimento da temperatura é o calor, né? Mas pode ser outras formas de energia que estão se movimentando, energia radiante, energia, né, cinética, energia potencial, tem vários tipos de energia aí mas esses movimentos, essas interconversão de energia mecânica se transformando em energia elétrica, na hidrelétrica, nas turbinas, a energia do vento movendo, né, a hélice de um catavento, de um moinho de vento, transformando em energia mecânica, ou a energia da maré, ou a energia térmica, né, do calor da terra, aquecendo a água, transformar em vapor, e o vapor fazendo mover turbinas, também é uma energia. Então, quando uma energia se converte em outra energia, quem estuda essas interconversões de energia é a termodinâmica. Nós nos interessamos que a parte da termodinâmica aqui trata das energias envolvidas nas reações químicas. E sabemos, portanto, que existem reações que são exotérmicas, endotérmicas, e que essa energia pode ser convertida em outros tipos de energia dentro dessas reações químicas, como a energia elétrica, por exemplo, que vem da eletroquímica, quando a energia, né, uma reação química produz, né, energia elétrica. Ou quando produz calor, na combustão do motor, né, produz calor e também produz movimento, energia mecânica, e que se converte em energia cinética com o movimento do carro. Então, essas interconversões de energia é o que trata, né, a termodinâmica, e especificamente na área de química, a termoquímica. Funções de estado. É importante também para estudar um sistema. Aí voltamos ao que é um sistema. Né? Um sistema, então, é um local, né, uma área, um recipiente em que tomamos para estudar. Então, ele tem uma fronteira, tem
um delimitador. Pode ser um recipiente, pode ser um reator, pode ser uma câmara, um pneu, né? O interior de um pneu, ou o interior de uma panela de pressão, ou de um pistão de um motor, um êmbolo de um gás, né? Enfim, qualquer local que você queira estudar, você delimita, certo? Você faz uma delimitação, que é o nosso sistema. E daí, para você descrever... Aqui está o resultado da sua busca. Para você descrever esse sistema, você pega e tem que especificar aí os variáveis, as funções de estado, as variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado? Você tem que saber, são aquelas que você coloca numa equação, né, uma equação química, né, por exemplo, na lei dos gases, né? Pressão, volume, são tudo, né, funções de estados, eles alteram o estado do seu sistema. Se você colocar mais moléculas, né, o N, ou seja, mais massa, né, você tem que definir quanto de massa você tem no sistema para você poder estudar as interrelações, as interconexões entre as grandezas, né? Então você tem massa, que caracteriza seu sistema, você tem volume, que caracteriza seu sistema, você tem temperatura, que caracteriza seu sistema, você tem como medir a massa, você tem como medir o volume, você tem como medir a temperatura, você mede com o termômetro. Agora, calor não. Calor é algo que está saindo e entrando. Você pode até... não existe um estado físico de calor, né? Calor é o que sai, que entra. É uma energia que está sendo transferida. É algo móvel, né? Então, funções de estados são propriedades que determinadas pelo estado do sistema, dependente do modo como ele foi atingido. Então, essas funções de estado, o volume que um determinado recipiente contém, ele pode ter sido atingido através de uma expansão, ou tenha sido atingido de diversas maneiras. E a temperatura de um sistema pode ter sido atingida através de aquecimento direto com calor, né, com fogo, pode ter sido atingido através de energia elétrica, foi aquecido, pode ter sido atingida essa temperatura de diversas formas, não importa a forma, importa o estado em que se encontra, a temperatura em que está. Essa temperatura, durante um fenômeno, pode ter aumentado, mas para você estudar, você só estuda o estado inicial e o final, como a gente faz com a lei dos gases, né? Não importa como que se expandiu, nós sabemos que existe um estado inicial e o estado final. Se estuda as condições, as variáveis no estado final e no estado inicial, e vê as variações que ocorreram entre esses dois estados. De que maneira que essas alterações ocorrem, pode ser de diversas maneiras, mas não importa. Por exemplo, aqui temos dois montanhistas. Notem que a energia que eles possuem aqui na base da montanha seria uma energia potencial, é zero, por exemplo, né? Estão ao nível do mar. Se eles começam a subir por uma trilha ou subir por outra trilha, não importa, quando chega lá em cima, a energia que eles vão ter, devido à altura que eles alcançaram, não estou dizendo a energia gasta para chegar lá, porque cada um faz muito exercício, né, para fazer todos esses percursos, podem ter energia, mas a energia potencial que eles possuem lá em cima, simplesmente depende da altura que eles estão, não depende do caminho que eles tomaram para chegar lá. Então isso aí é apenas uma informação, né, que as funções de estado dependem do estado em que se encontra, não importa a maneira como chegou a esse estado, qual é o caminho que se tomou para chegar a esse estado. Então ele pode ter chegado de helicóptero, pode ter chegado de caminhão, pode ter ido de bicicleta, de carro, de moto, de motocross ou bicicleta, enfim, não importa. Importa em termos de energia potencial, ele possui uma energia potencial aqui e possui uma energia potencial lá em cima, que é, né, a distância, a altitude que ele está.
em relação ao nível do mar. Então, isso é para descrever que as funções de estado dependem apenas das posições em que eles se encontram, e não da maneira como chegaram a essa situação. Então, a energia potencial do pedestre 1 e do pedestre 2 é o mesmo, independente de terem tomado caminhos diferentes. Se eles têm a mesma massa, vão ter a mesma energia naquela altitude. Que a energia gasta, em termos aí, mecânicos, vai levar um objeto de uma altitude até outra. Então, a variação, né, do estado energético, ΔU, variação de energia, depende apenas da energia final menos a energia inicial. Então, a energia inicial e a energia final para qualquer transformação que ocorra no sistema. O sistema que a gente está estudando sofre uma transformação, você não vai ficar estudando a transformação em si, você simplesmente está querendo calcular a energia. Então você vê no estado inicial quais eram as variáveis de estado, quantos mol, quanto atmosfera, qual é o volume, qual é a temperatura. Então você tem esses valores que são valores de estado. Ocorreu a transformação, não importa como que ocorreu. Qual é a nova quantidade de calor, qual é o novo volume, qual é a nova temperatura, né? Qual é a nova pressão. Então, o estado 2 subtrai e descobre a diferença de energia. Então, as variáveis de estado que você usa apenas para estudar isso, não a rota, né, que foi utilizada para que essa transformação ocorresse. Então, alguns exemplos de função de estado é a energia, a pressão, o volume, a temperatura, a massa, né, a massa do objeto, são variáveis que caracterizam o sistema. Essas variáveis caracterizam o sistema, descrevem o estado de um sistema. Existem, né, transformações que ocorrem entre essas variáveis que levam a uma situação final diferente. Mas como que ela ocorreu especificamente, você não precisa estudar. Em termos dinâmicos, você precisa saber quanto de energia, né, ocorreu, quanto foi a modificação, e como que as variáveis se recolocam na situação final. A pressão aumentou, o volume diminuiu, né, a massa aumentou, diminuiu, tudo bem. A gente quer saber um novo estado, em que condições se estabeleceu, né? E o caminho que levou a isso não é tão importante. Então, uma variação de pressão você pode determinar pressão inicial, pressão final, porque você mede isso. Volume também, volume inicial, volume final, você faz a diferença e também estabelece isso. Temperatura inicial, temperatura final, você também mede isso. Agora, calor emitido, não existia uma quantidade de calor em um determinado objeto no sistema. A quantidade de calor ela pode ser uma energia, existe sim uma energia no sistema, que é a energia térmica. Agora, a maneira como essa energia vai ser eliminada, se na forma de calor, ou na forma de energia cinética, ou radiação, isso daí vai depender de muitas outras variáveis. Então, existe uma quantidade de calor. Então, calor não é uma função de estado. E calor é uma energia radiante que sai, é uma das maneiras de um sistema perder ou ganhar energia. É apenas um trânsito, né? Não é um estado. Então, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que a energia só pode ser convertida de uma forma em outra, nunca criada nem destruída. Então, é o equivalente à lei da conservação das massas, né? Nas reações químicas também existe a conservação da energia. A quantidade total de energia no universo é o mesmo. Ela não aumenta nem diminui. Uma energia se converte em outra energia, mas o total é sempre o mesmo. Então, quando um fenômeno energético acontece, alguém que perde energia, outro ente vai receber energia, então, na mesma quantidade.
não há perda. Então, é a quantidade de energia no sistema que você está estudando e a variação de energia no ambiente vai dar zero. Ou seja, o que o sistema libera vai ser igual ao que o ambiente recebe. Ou se o sistema recebe energia do ambiente, o que ele recebeu vai ser o que o sistema, né, a vizinhança, perdeu. Então quer dizer que o que um ganha é o que o outro perde e vice-versa. Se o sistema ganha energia, o ambiente perdeu energia para o sistema. Então você tem que usar sinais, né? Nossa referência sempre é o sistema. Então se o sistema emite calor, então qual é o saldo de energia? Negativo. Então ele está perdendo, negativo. Se ele recebe calor, ele aquece, então ele está recebendo energia, positivo. A gente sempre leva em consideração a nossa referência para efeito de sinal mais ou menos é o sistema. Então reações exotérmicas são reações que têm um delta negativo, porque ele perdeu, ao perder ficou menor. Então se é uma reação endotérmica, recebeu, então o saldo é positivo, então sinal positivo. Recebeu o calor do sistema. Então é positivo sempre em relação ao sistema. Então você pode jogar, né? Quer dizer, se o que um perdeu é o que o outro recebeu, a soma é zero. Ou se você preferir de outra maneira, dizer que a variação de energia do sistema tenha, né, o valor contrário do ambiente. Se um perde 5, o outro ganha 5, sinais trocados. Né? Se um ganha ou perde 5, o outro faz o contrário, um sinal trocado. O ambiente sempre perde a energia que o sistema ganhou. O sistema só ganha o que o ambiente perdeu, e vice-versa. Aqui é a combustão, uma chama na ponta de um capilar de vidro, tubo de vidro. O gás sai por esse tubo de vidro e se incendeia aqui, né? Tá queimando. É o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é inflamável, ele pode ser queimado e dá essa chama azul parecida com a chama do gás de cozinha, né? Queima do gás de cozinha. É um processo exotérmico. Então, aqui no caso, não é o monóxido de carbono, mas poderia ser que tenha as mesmas características. Aqui está se tratando do propano, né? Que é um gás de cozinha. O propano reage com o oxigênio do ambiente para formar gás carbônico e água. E produz energia, claro, né? Você vê que nessa reação aqui há calor, há luz, há radiação térmica saindo. Então, se você aproximar a mão, você sente, né, a energia que está se desprendendo dessa reação. Então, você pode colocar aqui como produto também calor, né? Então, é uma reação exotérmica. Então, o sistema, no caso, o gás, ele perdeu energia. Se nosso sistema é o gás, ele perdeu energia para o ambiente, saiu de dentro, né, do sistema ali e o calor se dissipou para o ambiente. Depende de onde você coloca, né, as fronteiras do seu sistema. Então, uma reação química exotérmica. Energia química perdida na combustão, né, é igual a energia ganha pelo ambiente. Então, né, esse calor vai para o ambiente, essa radiação luminosa vai para o ambiente, essa luz, né, vai para o ambiente. E o que o ambiente ganhou de energia foi o que o sistema perdeu. Sempre tem uma fronteira, né? Você tem que delimitar uma fronteira e dizer até aqui é o sistema, daqui para fora é o ambiente. E daí o que saiu dessa fronteira é o que foi perdido. Normalmente para se estudar esse tipo de transformação, você usa o nosso sistema é um calorímetro. Você coloca o material para queimar lá dentro e vê quanto de calor saiu lá de dentro, você mede esse calor eliminado, né, para o ambiente. A gente vai ver o funcionamento de um calorímetro logo mais. Então, outra forma de mostrar a primeira lei é usando, né, em vez de usar simplesmente ΔU de sistema, a gente usa só ΔU para não ficar escrevendo do sistema. ΔU é a variação de energia de um sistema qualquer. Notem que, principalmente se tratando de reações químicas,
A energia trocada com o ambiente é na forma de calor, como a gente já viu, é o mais comum, né? Quando aquece, quando esfria, né? Mas existe outra forma de energia que as reações químicas trocam com o ambiente, que é pouco observada e é pouco subjetiva, por assim dizer, porque você não é tão táctil, né, tão visível. É quando produz gás, ou quando elimina, né, o gás desaparece, usado o gás para uma reação, porque eles são pouco visíveis, né, então acaba passando despercebido. Mas toda vez que ocorre produção ou eliminação de gás, você tem mudança de volume. Muitas reações químicas são feitas em solução aquosa, sem perda e nem ganho de gás, né? Produção de gás nem eliminação de gás. Aí tudo bem, só produz calor. Se diz reações a pressão constante, a volume constante, né? Porque se não há mudança, produção de gás, o volume não se altera de forma significativa, ao menos. Então, mas se houver mudança, né, produção de gás, há uma expansão. Quando uma reação cria gás, o gás se expande, porque sabemos que o gás ocupa mais espaço do que o sólido ou o líquido que deu origem, né, durante a reação química, um sólido, um líquido qualquer, ou até mesmo outro gás, produz, né, mais gás ainda, de forma que ocorra uma expansão. Então, se for um sólido, por exemplo, que ocupa pouco espaço, se de um instante para outro ele se transformar através de uma reação química rápida em gás, esse gás se expande rapidamente. É isso que acontece, né? Caracteriza uma explosão, que nada mais é do que a expansão de um gás muito rápida. E daí se forma uma onda de ar, né? De expansão, e essa onda de expansão se choca com as pessoas, com os objetos e destrói tudo pelo caminho. Então essa é uma energia também, uma energia mecânica, não é calor, é mecânico. Às vezes não é tão dramático quanto uma explosão, mas produz gás, como por exemplo a reação do ácido, de um ácido qualquer, com metal, vai produzindo hidrogênio, né? O hidrogênio vai para a atmosfera. Então, assim, esse gás que está saindo para a atmosfera está produzindo energia mecânica. Mas como assim energia mecânica? Está expandindo, está crescendo, né, o volume, está produzindo, um gás que ocupa um volume. Mas isso tem energia? Tem. Para você ter, né, se realmente sentir isso, imagina que você vai encher um globo, né, uma bexiga de festas, tente encher ele fora na nossa atmosfera. É claro que a bexiga ela é resistente normalmente resistente, você tem que fazer força para inflar. Tudo bem, mas não é esse o caso. Tente encher esse globo ao ar, né, ao ar livre, e depois tente encher esse globo dentro da água, né, mergulhado dentro da água. Você vai conseguir encher um globo dentro da água? O peso da água não deixa o globo inflar. Então, por causa da pressão hidráulica, a pressão da água, né? Pressão. Quanto mais no fundo você mergulhar, se você tentar encher um globo a 10 metros de profundidade, você vai ter que fazer uma pressão sobre o globo, uma atmosfera a mais do que você teria que fazer na superfície. Mas aqui na superfície a gente tem que fazer força também, além da resistência do elástico, né, do globo, existe a resistência do ar atmosférico, que é um oceano. É um oceano gasoso, que não se damos conta, mas que estamos mergulhados bem no fundo dele. Aqui é o nível do mar. Então, é bem fácil de entender a pressão externa quando a gente entra dentro da água. Mergulhamos no mar, por exemplo, num lago. Sentimos a pressão, né, no nosso corpo pela água. Se você tentar encher um globo uma vez mergulhado, você vai ver que é muito mais difícil inflar o globo dentro da água, porque a água aperta, né, pressiona, no sentido contrário. Mas estando aqui do lado de fora, né, a pressão atmosférica também resiste à inflação do globo. Então tem que ter energia para o globo inflar.
além, claro, de vencer a resistência do próprio elástico, que é natural, né? Existe a resistência do elástico do globo, mas também existe resistência devido à pressão atmosférica, que impede o globo de inflar. Então, quando uma reação química produz um gás que infla, ele está, né, gastando energia para fazer esse gás inflar. E essa energia vem da reação química, que além de produzir calor, muitas vezes também produz essa expansão. Essa expansão é energia mecânica, se diz que é trabalho. E o trabalho se representa com W, né? Certo? Esse aqui é o trabalho. É como o que ocorre no pistão do motor de um carro. Quando o pistão é uma câmara e tem aí um êmbolo. Quando explode o vapor de gasolina que está dentro dessa câmara, o pistão sobe. E esse pistão sobe é uma força mecânica. Se alguém estiver sentado em cima lá, do êmbolo, o êmbolo vai subir, vai te jogar para cima. Né? Então é a energia que se formou ali da explosão, da expansão do gás. Então essas daí são energias que estão envolvidas também nas reações químicas gasosas, que empurram variação de volume. Muitas reações não produzem gás, não ocorre mudança, né? Não ocorre mudança nos volumes, porque o produto é líquido, o produto é sólido, ou está em solução aquosa e não há expansão. Mas se houver expansão ou uma redução, né, do volume por consequência dois gases, por exemplo, que estão no ambiente, de repente reagem e formam um sólido. O gás ácido clorídrico está ocupando um grande espaço, fazendo pressão, portanto, contra a atmosfera, enquanto outro gás, que é o gás da amônia. Aí os dois gases que estão ocupando espaço, de repente se encontram e se transformam num sólido. O sólido ocupa espaço também, então há uma compressão. Se há uma compressão, ou seja, uma descompressão, né, eles perdem pressão. O produto não exerce pressão. Então eles estão recebendo trabalho do ambiente. Assim como você, quando pressiona um êmbolo, ele diminui de volume, você tem que fazer força para reduzir o volume. Então, essa daí é um trabalho que o gás está recebendo do ambiente. Assim como ele emite calor e recebe calor, quando ele expande, ele está promovendo o trabalho, né, liberando o trabalho para o ambiente, liberando energia, está produzindo trabalho, liberando energia. Quando ele se contrai, ele está recebendo o trabalho do ambiente. O ambiente está pressionando, né? É como se ganhasse, portanto, energia do ambiente. Então está aqui. Então, para você ter a energia total em reações químicas, de forma mais geral, né, você tem a quantidade de calor que é trocada com o ambiente e o trabalho, para questões de reações com variações de volume. Então, tomando como referência o nosso sistema, se nosso sistema realizado trabalho pelo sistema sobre a vizinhança, quer dizer, o sistema está realizando trabalho, quer dizer que ele está expandindo, né? Ele está fazendo alguma coisa se mexer, é ele que está fazendo alguma coisa se mexer, está expandindo, e a sua expansão está movendo, por exemplo, o pistão de um motor. Ou você está inflando um globo, né, na nossa, né, de elasticidade zero, né? Mas ele está sendo expandido, está empurrando a atmosfera, né? O ar atmosférico está sendo empurrado. Então o sistema está perdendo energia, né? Durante essa expansão ele está perdendo energia. Então sinal negativo. Ele está expandindo, quer dizer que a energia está saindo de dentro do sistema para fazer um trabalho. Esse trabalho pode ir, né, para movimentar o carro. Então a energia está saindo da gasolina, da câmara, do motor, e está se transformando em energia mecânica que está fazendo o carro se mover. Então está perdendo. O sistema, né, a gasolina ali
estamos sendo dano, essa energia está saindo dali e se transformando em outras coisas no ambiente. Então é negativo, está saindo do sistema. Agora, se o sistema está sendo comprimido, né, alguém está fazendo força contra os pistões para que eles se encontrem, daí é positivo, é ele que está recebendo. Então, durante uma expansão, o sistema está perdendo energia, está doando energia, produzindo trabalho. O trabalho é uma energia. Essa expansão é uma energia, né? É um trabalho realizado pelo sistema. Então, ele está perdendo essa energia. Agora, se ele está sendo, né, acontece uma reação de que ocorre uma compressão, daí é o contrário, ele está ganhando, né? Como se fosse endotérmico e exotérmico, só que em termos de trabalho. Então, é claro, quando o calor é absorvido pelo sistema, vindo da vizinhança, reações endotérmicas, está recebendo calor, o sistema está acumulando esse calor em suas moléculas, né? Então está recebendo, é positivo. Agora, quando ele é exotérmico, ele perde calor para o ambiente, esse calor que sai da reação vai para o ambiente, então é negativo. Então, perdas de calor é negativo, né, do sistema para fora. Ganhos de calor endotérmicos, processos endotérmicos, é positivo, e processos exotérmicos é negativo. E a expansão aí, né, e contrações eu já expliquei, né, que o trabalho também pode ser positivo ou negativo. Quando ele expande é positivo, quando ele se contrai é negativo. Guardem bem isso, sempre tomando a referência. Nossa referência é o sistema, né? O sistema, se ele ganha ou perde. É por isso, daí você usa o sinal, positivo e negativo. Então, ΔU é a mudança da energia interna de um sistema, que é a troca de calor entre o sistema e o ambiente, né? Endotérmico, exotérmico. E o W é o trabalho realizado, endergônico, exergônico. É o trabalho realizado pelo sistema ou no sistema ou pelo sistema. Então, o trabalho também pode ser negativo ou positivo. Lembre-se, expansões implicam em trabalho negativo. Ao expandir, né, é como se fosse uma explosão. Lembre da explosão. Explosão é expansão. Então, a energia que está sendo perdida, né, pelo sistema, que seria o material que explodiu. Quando acontece, portanto, uma contração, diminui o volume, uma implosão, então, daí é positivo, tá? O trabalho é positivo. Então, para você descobrir o trabalho, sempre usa essa fórmula aqui, tá? Trabalho é o W, tá? Abreviação em inglês de trabalho. Sinal de negativo, pressão, o valor da pressão, certo? Que está sendo exercida pelo sistema, normalmente é de uma atmosfera, pressão externa, né? Ou se for dentro de um sistema fechado, aí você vê a pressão que existe lá dentro, pressão de uma atmosfera normalmente, e a variação de volume. E a variação do volume, como você calcula? Volume final menos volume inicial. Então, se o volume final for maior, menos inicial menor, vai dar positivo. Agora, se for uma contração, o volume final é menor do que o inicial, daí vai dar um ΔV negativo. Se for uma contração, o ΔV vai ser negativo, multiplicado por negativo vai dar positivo, né? Você vai colocar um valor positivo aqui. Então, obedeçam, né? O ΔV é sempre volume final menos volume inicial. Daí, se o valor ficar negativo, é porque aconteceu uma contração. Daí, o negativo da variação com o negativo da fórmula vai ter um resultado positivo. E vice-versa, né? Quando acontecer a expansão, você usa também o valor final menos o valor inicial. Ou quando ocorrer uma contração, também usa, sempre obedecendo o volume final menos o volume inicial. E o valor da fórmula que está ali, que tem que manter aquele sinal negativo, multiplicando daí sempre pelo valor do ΔV que vier a ocorrer, né? Então, por que a gente sabe que trabalho é igual a força de deslocamento? Isso aqui
para quem não estudou física ou não se lembra da física, essa é a definição, a equação, né? A equação matemática que define o trabalho em física. Em física, força vezes deslocamento. Deslocamento é uma certa distância. Deslocou por 1 metro, por 10 metros, 1 quilômetro, né? 20 quilômetros, linear, né? Distâncias, né? Linear. E força é a força que se aplicou ao objeto. Se aplica uma força qualquer em algo e faz com que esse algo se desloque por uma certa distância. Daí a distância que se deslocou pela força que foi aplicada, é claro que não precisa dizer que é uma massa, tem que ser algo que resista, né, ele tem que se deslocar, porque se ficar parado, não adianta empurrar uma parede que não vai se deslocar do lugar, que não é trabalho nenhum, né, não é energia nenhuma. Pelo menos por aqui, por essa definição, não está se gastando energia nenhuma. Força vezes deslocamento. Quando a gente compara aqui, agora na equação que acabamos de mostrar, que trabalho é pressão vezes variação de volume, a princípio pode pensar que essas duas equações são diferentes, mas elas são exatamente iguais, basta usar as unidades, certo? Vamos usar as unidades. O que é uma pressão? Uma pressão é uma força, certo? Pressão é uma força, o peso, né, que está atuando sobre uma superfície. Aqui no caso inicial e o final houve uma expansão, né? A variação do volume foi essa, uma variação positiva, né? Então tem que manter o sinal negativo aqui, positivo, você manter o valor, vai dar um resultado negativo durante a expansão. Vamos lá, pressão vezes volume. O que é uma pressão? É uma força sobre uma superfície. Já falamos sobre isso, né? Pressão é uma força sobre uma superfície. Então seria uma força sobre uma distância ao quadrado. Superfície é distância ao quadrado. Comprimento vezes largura. Existe né, o fundo de uma piscina que tem 5 metros por 4 vezes 5, 20 metros quadrados de fundo. Ela tem uma pressão lá no fundo sobre o peso da água que está lá. Se ela tiver 10 mil litros de água sobre ela, né, então seria 10 mil quilos, 10 toneladas, né? Quilograma força de força distribuído por essa superfície toda. Essa é a pressão. Tá certo? Então é força sobre, né, o peso, no caso da água, se fosse o caso, mas é uma força sobre. Peso e força é a mesma, né? Só que peso é a atração da gravidade, a força com que a gravidade atrai uma determinada massa. E aqui, de forma geral, uma força qualquer. Força sobre uma superfície é a pressão. E volume, o que é volume? Volume é distância ao cubo. Fundo vezes frente vezes altura. Enquanto superfície é d ao quadrado. Frente vezes comprimento. Então, se a pressão é F sobre d ao quadrado e o volume é d ao cubo, quando você multiplicar dividir d ao cubo por d ao quadrado, você simplifica, vai ter F vezes d, que era a mesma. Por isso que essas duas são iguais. E volume é d ao cubo e pressão é F sobre d ao quadrado. Você simplifica, fica FD tal como está na equação da física. Então, pressão vezes variação de volume é trabalho. Então, quando se expande, você tem um trabalho negativo, porque o sistema perdeu. Tá? Nossa referência é o sistema. O sistema aqui, ao se expandir, ele realizou trabalho. Se tivesse alguém aqui, né, fazendo pressão aqui, ele estaria sendo elevado, né? Se tivesse colocado 1 kg de peso aqui sobre o êmbolo, esse peso foi levantado para cima, né? Foi ascensão, sofreu ascensão, né? Gasta-se energia para levantar algo a uma certa altura, certo? Então se trata de gasto de energia. Quem gastou essa energia foi o sistema, né? Nosso sistema aqui é o pistão. Então é negativo, perdeu, né? Tá certo? Não se esqueçam disso. Então, quando ocorre uma expansão, ΔV é maior que zero,
o trabalho é negativo, certo? PV, ΔV vai dar negativo. É fácil de deduzir isso, né? Toda vez que expande, essa expansão é trabalho realizado pelo sistema, então o sistema perdeu energia, como se fosse uma reação exotérmica. Só que exotérmica é para calor e, nesse caso, se trata de trabalho, expansão. Né? Toda vez que se comprime, um sistema se comprime, acontece o contrário, o trabalho é positivo, receber o trabalho do ambiente. Então, guardem bem essas convenções para não errar aí nos exercícios. Olha, trabalho não é uma função de estado, não existe trabalho inicial e trabalho final. Assim como o calor também não é função de estado, né? O calor é uma energia que sai e entra no sistema, é uma energia em transferência, em movimento. O trabalho também é uma energia que está sendo em transferência, não existe trabalho inicial e trabalho final, não existe calor inicial e calor final. São formas de energia que estão sendo trocadas com o ambiente, portanto não estão acumuladas em um material. O material tem energia sim, mas essa energia será liberada ou absorvida na forma de calor e trabalho em quantidades indeterminadas. Às vezes libera mais na forma de calor, às vezes mais na forma de trabalho. Isso é algo indefinido. Ou até às vezes elimina de outras maneiras, na forma de radiação, eletromagnética, enfim. Então não é uma função de estado, trabalho, nem calor. Agora, a energia que o sistema possui como total seria energia térmica, na forma de temperatura. Aí sim, existe temperatura inicial e final. É função de estado. Trabalho e calor não. Trabalho não é uma função de estado. Aí. Bom, nada como praticar um pouquinho, fazendo exercícios aqui. Certo gás expande a partir de 2 litros, então o volume inicial é 2 litros, para um volume de 6 litros, o volume final é 6 litros. Uma expansão, o valor final menos inicial, 6 menos 2, ΔV é positivo. Né? O valor final é maior, houve uma expansão. A temperatura constante, né? Então não houve variação da temperatura. Calcule o trabalho realizado por esse gás se ele expandiu contra o vácuo. Notem, se expandiu contra o vácuo, a pressão é quanto? A pressão é zero. Então, quando você usar aquela fórmula do trabalho igual a PV, né? P vezes delta W, né? Que a gente acabou de ver aqui, negativo. Né? Então, se é vácuo, a pressão é zero já, trabalho, né? Trabalho zero. Contra uma pressão constante de 1,2, agora sim, P é 1,2 vezes a variação do volume, que é 4, positivo. Daí tem o sinal negativo da fórmula, vai dar uma expansão sempre negativo, certo? Trabalho negativo na expansão. Ou pode ser zero, se a pressão for zero. Se não houver expansão, daí também é zero. Se a pressão, né, sobre o qual ocorreu a expansão for zero, daí, né, no vácuo não existe resistência. É como soprar. A gente tem resistência para encher uma bexiga quando está dentro da água, né, mergulhado na água. Ou quando está na atmosfera, que pressão atmosférica. Agora, quando está no vácuo, não tem trabalho nenhum de encher uma. Porque não existe resistência, dificuldade de inflar um globo, né, no vácuo. Ele infla sem resistência externa. É claro, a resistência, descontando, é claro, a resistência da própria bexiga que a gente está descontando. Isso aí. Então, aqui a estratégia. Aqui a pressão, né, contra um certo volume de 2 litros, ele expande para 6 litros. Então, a variação de volume é de 6 para 2, 4. Né? Pressão. Na situação A, a pressão é zero. Aí, quando você vai usar aquela forma, você vai ver que com pressão zero vai multiplicar 0 vezes o ΔV, vai dar zero. O trabalho realizado na expansão do gás é igual ao produto da pressão externa, opondo-se à mudança de volume. Pressão externa, atmosférica, ou a pressão da água, se você estiver dentro, mergulhado na água. Qual o fator de conversão em litro vezes a atmosfera em joules? Vamos ver. Então está aqui, uma vez que a pressão externa é zero, então se a pressão é zero, a variação do volume pode ser qualquer, né? Se você multiplica por zero, vai dar zero. Então aqui a forma sempre é essa, negativo aqui, faz parte da forma.
a pressão, você vê qual a pressão que está sofrendo o sistema. Então não adianta fazer uma expansão no vácuo, né? Você não tem resistência nenhuma, não tem dificuldade nenhuma, não executa trabalho nenhum, ao não haver força contrária. Não existe pressão, se não existe pressão, não existe força, né, que resiste a essa expansão, ou seja, então é zero. Então 0 vezes ΔV, trabalho zero na situação A. A pressão externa faz uma oposição de 1,2 atmosfera, ou seja, daí sim, você está tendo uma resistência, você tem que fazer força para, né, para algo expandir, sempre lembrando da bexiga, né? Se você tem que fazer uma bexiga expandir contra uma resistência de 1,2 atmosfera, porque você já está debaixo da água, por exemplo, existe dificuldade. Então essa dificuldade é o trabalho que você vai ter que realizar, além da elasticidade da bexiga, claro. Então fica 1,2 atmosfera agora, que é a pressão. Esse sinal negativo é da forma. A pressão sempre é positiva, né? Não existe pressão negativa. E aqui a variação de volume final 6 para inicial 2. Então vai dar, opa, deu 4,8, tudo bem. Mas atmosfera vezes litro, o que é isso? Trabalho é igual a atmosfera vezes litro. Aí vocês vão ter que anotar aí, lembrar, né? Isso que ninguém precisa saber decor. Qual é o fator de conversão de litros vezes atmosfera, que são duas, né? São duas unidades, uma de volume e outra de pressão. Só que a unidade que mede energia é joules. Então, como que você converte litros em atmosfera para joules? Existe um fator de conversão. O fator de conversão é esse aqui, ó. Cada litro atmosfera vale 101,3 joules. Ou, se você preferir, cada 101,3 joules é equivalente a 1 litro atmosfera. Então, se você tem litros atmosfera, você tem que multiplicar o fator de conversão colocando 101,3 joules no numerador e litros de atmosfera no denominador, que significa 101,3 joules para cada 1 litro vezes a atmosfera. E se multiplica por 4,8 litros de atmosfera, simplifica aqui, né? Litro de atmosfera com litro de atmosfera. Multiplica 4,8 vezes 101, dá 4,9 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, 490 joules. Então, é isso, né? Lembre-se desse fator de conversão aqui, porque essa fórmula sempre vai resultar em litro vezes atmosfera. Notem também que, se for dado em ml, você tem que transformar em litros. Se for dado em milímetros de Hg, você tem que transformar em atmosferas. Tem que usar as unidades corretas. Senão você vai errar a questão, né? Uma coisa é você falar que é uma atmosfera e usar o número 1 na conta. Outra coisa é dizer que é 760 milímetros de Hg e usar os 760 nas suas contas. E dizer que é tudo a mesma coisa. Não vai dar a mesma coisa, vai dar valores totalmente diferentes como resposta. Então, lembre-se, usem, cuidado com as unidades de medida. Verificação. Dado que se trata da expansão de um gás, o trabalho é realizado pelo sistema sobre a vizinhança. O trabalho efetuado terá sinal negativo. Toda expansão é como se fosse uma explosão, né? Expande. Lembre-se da explosão como modelo de raciocínio. A energia está saindo do sistema e está indo para o ambiente. Então, existe calor sendo liberado, normalmente, numa explosão, mas também existe expansão, né? Essa expansão é uma energia mecânica. Quem está perdendo energia? O material de estudo, que seria o sistema, né? O nosso sistema seria o material que explodiu, a reação química. Então, se ele perdeu, é negativo.